Inclusive, já aproveitando que a gente tem capacidade de falar de dois assuntos, Leiro, para esse nosso bate-papo final aqui de live. Contratações. Eu vi que você estava nessa do Ramos Mingo. Repito, eu estou completamente de férias de Esporte Clube Bahia. Dia 23, quando o time voltar, aí sim eu retorno aos trabalhos. Mas você chegou a ver alguma coisa quanto a isso de Ramos Mingo, né? Sobre uma possível Sim. sondagem ou possível interesse da Europa do zagueiro do Esporte Clube Bahia. Saiu a notícia de anteontem pra ontem, né? Do Rudi Galete, que é um cara que tem uma certa relevância, né, no mercado europeu, enfim, traz algumas contratações, traz algumas notícias de transferência. E ele publicou uma informação, Yuri, que falava sobre o Ramos Mingo está sendo monitorado por 3 clubes europeus, né? Principalmente o Fenerbahçe, da Turquia, mas tinha outros 2 clubes que estavam na disputa. Um é o Real Clube Celta de Vigo, que está aqui no meu cenário, e o outro é o Udinese, da Itália. Uma coisa importante que a gente precisa frisar, Ramos Mingo, ele tem dupla nacionalidade, ele é argentino e italiano. Então isso é um fator que é favorável para atletas que jogam no futebol europeu, porque ele não ocuparia uma vaga de extracomunitário, né? Ele chegaria como um jogador que tem a nacionalidade europeia, no caso italiana, né? Então, saiu essa informação, eu fui buscar. Não existiu ainda nenhuma proposta formal, tá? Isso não chegou ainda ao Bahia, uma proposta formal pro Ramos Mingo. Mas pelo tom da conversa, assim, não sei se você tem essa mesma impressão, porque você é um cara muito bem informado também, mas assim, pelo tom da conversa dessa fonte, eu senti, assim, uma pitadinha, assim, de, tipo assim, se chegar, a gente vende, sabe? Eu senti se chegar, assim, um preço bom, um preço certo, nós vendemos. Não é um jogador que o Bahia vai fazer, assim, grandes esforços ou mover, né, montanhas para poder manter por aqui. Então, essa foi a impressão que eu tive. Isso não é informação, é impressão na conversa que eu tive com essa fonte, tá? Agora, qual é a informação? Não existe ainda, neste momento, até hoje, dia 18 de junho, uma proposta oficial por Ramos Mingo. É um jogador que ele é constantemente especulado, constantemente monitorado. É um zagueiro canhoto de 24 anos, que joga, né? Tem jogado em alto nível. Esse ano até deu uma queda de rendimento, É evidentemente. novo. Mas ano passado foi um dos melhores jogadores do Bahia, né? No Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador que tem muito mercado, velho. Zagueiro canhoto, 24 anos, Além, Leiro, com boa saída de bola de e já ter ainda com passado na dupla nacionalidade. Europa. Já no Já passou. Barcelona Assim, não por e na questão de ter Bélgica. se, não por questão de ter se provado, mas por já ter tido a vivência de jogar no futebol europeu, de viver na Europa, em termos de adaptação, de uma mudança, assim. Então, é um outro ponto que pode ser relevante. Como eu falei, não tenho nada quanto a isso, não sei de nada quanto a isso, até porque não fui atrás da informação. Mas não acredito que o Ramos Mingo seja um jogador que, se chegar, como o Leiro falou, se chegar a proposta, o Bahia vai fazer esforço, não. Chegar o valor justo, o Bahia pagou 4,5, se não estiver enganado, milhões de dólares no Ramos Mingo. 20, pô, quase 30 milhões de reais. Não duvido que se aparecer 50 milhões, aparecendo seus 10 milhões de euros, o Bahia vai lá e fale... Ó, o Valeu, valor de mercado dele, Yuri, a gente sabe que é aproximado, né? Até porque 12,5, né? é 12 milhões de euros no Transfer Market. A gente sabe que não é um valor que a gente tem que cravar, porque o Transfer Market ele é uma ferramenta que é só pra você ter uma noção, né? Mas não é necessariamente a realidade em si. O valor dele lá de mercado é de 12 milhões de euros. Então eu imagino que se chegar alguma coisa nessa casa aí de 10 milhões, acho que o Bahia 10 vai estar fazendo um negócio milhões, mais 1 milhão de euros em metas, por mais aí. 20% do jogador, de uma futura Uhum. venda. Enfim, esse negócio aí, esse amarrado aí. Não duvido também, não, que o Ramos Mingo pudesse ser um jogador negociado. Certo mesmo é que se o Ramos Mingo for negociado, o Bahia vai ter que correr para o mercado para reforçar e reforçar com um zagueiro que venha a ser titular. Garanto para vocês que não vão encarar Canu e Luiz Gustavo como as soluções do Esporte Clube Bahia pelo Graças a lado Deus. esquerdo. Não vão encarar. Isso eu posso garantir para vocês. Ramos Mingo negociado, o Bahia vai atrás de um zagueiro para suprir essa ausência pelo lado esquerdo. Não é o Luiz Gustavo, não é o Canu, chegaria um outro zagueiro. Seria mais uma saída de zagueiro do Esporte Clube Bahia, né? Já teve o Gabriel Xavier saindo para a China. Eu até comentei quanto a isso aqui. Mais um zagueiro deve sair nesse Esporte Clube Bahia até o início, a volta do futebol, até o final da janela, que é 11 de setembro. Pode ser que saia mais um zagueiro. Imagino que vá sair mais um zagueiro emprestado ou, enfim, ou negociado nesse time do Esporte Clube Bahia. Pode acabar sendo o Ramos Mingo a depender do dinheiro. O Bara chegou a falar isso também, Leiro,
Eu vi que ele fez uma postagem quanto a isso, sobre janela, que ele comenta aqui, né? De fato, algumas chegadas dependem de saídas, o que depende de propostas e da aceitação do jogador para sair. E sim, o Bahia tem buscado reforços, mas jogadores mais concorridos, naturalmente, deixam a negociação mais complexa dentro da margem concedida pelo grupo para investir. E a janela abre 20/7, tem muita gente do ramo de recesso. Palavras do meu querido Barabaea lá no Twitter dele. Isso é fato. Precisam ter saídas. E eu acredito que essas saídas vão acontecer. Talvez não seja só o Ramos Mingo. Talvez seja Ramos Mingo e mais alguém. Mas, se você tiver alguma informação... Não, eu venho falando sobre isso já há algum tempo, né? Eu tenho um documento que eu apresento lá no café de vez em quando, que é o documento da situação atual do elenco do Bahia, né? E dentro desse elenco do Bahia hoje, já com a saída de Gabriel Xavier, o Bahia tem hoje no elenco 35 jogadores. O Bahia vai jogar 20 partidas até o final da temporada. Você tem 35 jogadores no elenco. Dos 35, você só pode relacionar 23, e dos 23 você só pode usar 16. Então, assim, nesse momento o elenco tá inchado, o elenco tá cheio, né, de peças. A gente precisa... zagueiros são o quê? 9? 8? 6 agora, né? Com essa de Gabriel eram 7. Você tem pela direita David Duarte, Marcos Vitor e Fred Lippert. E pela esquerda você tem Mingo, Luiz Gustavo e Canu, né? São esses 6. Tinha impressão que era mais. Com o Gabriel eram 7. Com o Gabriel eram 7, né? Gabriel saiu, agora são 6. Se Mingo sair, né? Pode acontecer, não sei. Aí sairiam 5. Aí provavelmente você iria ao mercado. Mas assim, jogadores que têm contrato, por exemplo, até o final da temporada, né? Como o Gilberto, que já teve especulação em cima dele. O próprio Ademir, né? Que é um jogador que também tem contrato até o final da temporada. Mas alguns exemplos, né? De repente, em relação a um jogador como Michel Araújo, né? Que já até falou publicamente, né? Dizendo que o calendário não tá dando oportunidade para os jogadores do banco que não estão jogando muito, enfim. Então, são jogadores que de repente podem, né? Lá na frente agora a gente tem, só de centroavante a gente tem 6, né? Alejo, que chegou, aí você tem o William José, Everaldo, Del e Caio Suassuna. E ainda tem Juan Paulo voltando de lesão, que pode jogar centralizado ou aberto pelo lado do campo. Então são 6 jogadores que você tem na frente para jogar. Eu tô muito curioso com a função que ele vai usar Juan Pablo. Tô muito curioso. Não acho que ele vai usar Juan Pablo como um ponta. Não acho. Acho que ele vai usar como um jogador para atacar espaço, alguma função parecida com o Thiago, de jogar com 2 jogadores de área. Assim, não acredito que ele vai jogar Juan Pablo aberto pelo lado esquerdo, ou aberto pelo lado direito e falar, vai, meu filho, jogue. Apesar de ser o melhor do jogador, né? Onde ele se acostumou a jogar, onde ele tem mais facilidade. Mas não acredito. Acho que uma função parecida até com o Baviller, que ele se machuca lá no Barradão. Que o tipo Juan um Pablo segundo atacante, né? Que o Juan Pablo era ali até mais um atacante mesmo naquela partida do que um ponta. Então, acredito que seja a função do Juan Pablo, que teve essa infelicidade desde o início da temporada. O Juan Pablo era cotado como um jogador desse time principal, desse time de cima, e deve ganhar mais oportunidades nessa segunda parte da temporada. Tô curioso se o Cauê Furquim vai ser outro que vai ter essa minutagem também. Espero que sim, mas não tenho certeza. O David Martins, tenho minhas dúvidas. O Fred Lippert talvez apareça mais nesse time principal do Sport Clube Bahia. O Suassuna, acho que esse sim vai aparecer mais também nesse time principal. Quem pode acabar perdendo espaço de fato é o Del, nesse time do Bahia, como você já falou. Hoje é o William José, Everaldo, Alejo Vélez, Juan Pablo podendo fazer essa função e ainda Caio Suassuna. Então, assim... para desespero geral da nação, né? Não acredito que Del vai ter muito espaço e muitas oportunidades nesse time principal nessa temporada. Yuri, porque... o pessoal falou de Luciano Bode aqui. Bode jogou contra a gente, né, velho? Luciano Bode jogou contra a gente. Ele é aquele volante, o cabeludinho do Nacional do Uruguai. O volante que jogou muito aqui na Fonte Nova. Cabelo cacheado, assim, cabelo cheio. Parece um cabelo de anjo, assim. Ele jogou contra a gente aqui, ele mandou no meio de campo. É um bom jogador, velho. É um bom jogador. Agora, sim, eu acho que o Bahia tem que buscar algumas peças, né? E aí, já falando aqui pra gente arrematar também, mas eu acho que o Bahia tem que buscar algumas peças que a gente perdeu em termos de característica no repôs, velho. Por exemplo, um meia como o Cauli, não necessariamente o Cauli, mas a característica do Cauli a gente não repôs. E um volante como o Rezende, velho. Não o Rezende especificamente, deixando claro, galera. Não tô com saudade nem de Rezende nem de Cauli. Mas as características que eles deixaram de oferecer para o treinador são características que a gente precisa. O Bahia hoje não tem nenhum volante, Yuri, que tem mais de 1,80 m. Nenhum volante. Nenhum. Aí eu até fiz um exercício no café de hoje, né? Eu peguei os 4 times da frente da tabela do Bahia na Série A.
né? O G4. Todos eles têm jogadores acima de 1,85m no meio de campo. Todos eles. A dupla de volantes do Palmeiras, Marlon Freitas e Emi Martínez. Os dois têm 1,85m. Aí você vai pro Flamengo. Everton Araújo e Saúl Ñíguez. Os dois têm 1,85m. Aí você vai pro Atlético Paranaense. O Filipinho tem 1,84m. Você vai pro Fluminense, tem o Bernal com 1,87m. Todos eles têm um volantão, um cara de imposição física. O Bahia não tem esse cara. O jogador mais alto no meio de campo do Bahia é Jean Lucas, que tem 1,81m. Tem um bom na China, volante canhoto, alto. Deixa lá. Deixa lá. Que isso, rapaz. Rezendão. Boa, Rezendão. Eu dei risada com o Marinho esse dia, pô. Que Rezende foi expulso. Mas, assim, ele não foi expulso. Não foi falta, nada assim, não. Ele. Foi uma falta no meio de campo que o juiz entendeu que ele. Enfim, que ele matou o contra-ataque. Rezende falando todas pro juiz, pô. E a gente aí, Marinho, pô, o juiz não deve estar entendendo nada. Rezende não entendendo nada. E Rezende falando. E o juiz com a cara. E Rezende. O que é que esse bicho tá falando comigo, pô? Viagem da porra, Rezendão tá lá na China. Mas, concordo, características de um volante desse. Eu cheguei a falar, até citando o Gregory, né? Mas não necessariamente Gregory, mas as características de Gregory. E ter um volantão, né, Leiro, não quer dizer que o cara não saiba jogar, não saiba... Inclusive, Gregory melhorou muito nesse sentido. Não, tá? E Gregory tem 1,82m, pô. Gregory é um cara que tem uma boa estatura, né? Além da força, ele é um cara de boa estatura. Mas a gente não tem. A gente tem 3 tampas de binga na primeira volância. Que é Alexandre, 1,74m. Acevedo, 1,74m. E a terceira peça, que é pouco utilizada, né? Nem é utilizada, na verdade, mas que poderia ser que a Sidney tem 1,68m, pô. Então, assim... Será que o Bahia... Tá todo mundo errado, o Bahia que tá certo de não ter um primeiro volante de força, sabe? E será que não é uma tendência do futebol brasileiro? O Palmeiras, que só perdeu um jogo na Série A, tem 41 pontos na Série A, tem 2 volantes de 1,85m e tá errado, e o Bahia que tá certo? Enfim... Eu me incomodo um pouco essa... Não sei se você chegou a ver uma passagem de Rafael Rezende, ex-head scout do Botafogo, que ele falou no Charla, falando sobre isso. Depois assista, eu vou te mandar o link pra você assistir depois. Ele fala, velho, a gente não tem condições de financeiramente... Não tinha, né? Porque ele hoje não é mais head scout do Botafogo. Mas ele falou, a gente não tinha condições de bater de frente financeiramente com o Flamengo e Palmeiras. Qual era a única alternativa que a gente tinha? Igualar na força. Igualar na parte física. E o Botafogo é campeão desse jeito. O Botafogo é campeão quando a gente muda a biotipia e o perfil do time. Quando a gente começa a contratar jogadores de força. Marlon Freitas é um exemplo. Luiz Henrique é um exemplo. Tiquinho Soares é um exemplo. Sabe? Os caras saíram contratando um monte de armário, velho. A defesa do Botafogo era Bastos e Barbosa, irmão. Eram 2 torres na defesa, sabe? Então, assim, os caras tinham... Onde anda Bastos? Eu acho que tá no Botafogo ainda, velho. Só que machucado, alguma coisa assim. Enfim. Mas já é velho, né? 36 anos, 35, 36 anos. É velho. Ele já chegou no Botafogo já velho. Mas assim, a ideia é essa, entendeu? Se você não pode pagar... Porque ele falou assim, Flamengo e Palmeiras, eles podem pagar os melhores jogadores. Quando você tem jogadores que são bons e podem fazer diferença tecnicamente, tudo bem. Mas se o cara não... Se a gente não tem condições de igualar na técnica, a gente tem que igualar em outros níveis. Ganho de duelo, força física, embate. A grosso modo, é porque eu não gosto muito de dar moral pra esses caras, não. Mas a grosso modo, é como se fosse o que o Vitória tenta fazer. Sabe? É o que o Fábio Mota fica o tempo todo dizendo, os guerreirinhos, né? Porque, pô, os caras não tem condição de contratar jogador bom, velho. Então os caras contratam jogador o quê? Forte. Pra tentar igualar na força. É isso que eles fazem. Porque também não, entender que não é 8 e 80. Jogador forte não necessariamente é jogador brucutu. peladeiro. Brucutu. Exatamente. Não, eu acho que dá pra você unir 2. O Marlon Freitas é um grande exemplo. O Emiliano Martínez, que você citou, outro grande exemplo. O próprio Saúl, mas claro, a gente tá falando de outro nível de atletas. Já outro nível, sim. Mas dá pra você mesclar e achar. Eu ainda me incomoda que o Bahia explore pouco outros mercados. Mercado equatoriano, mercado colombiano, sabe? Me incomoda que o Bahia... Eu acho que apesar de hoje a gente ter no time do Bahia 8 gringos, 7 gringos, eu acho que os gringos que a gente tem... É o quê? Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai. O Michel Araújo e o Acevedo de uruguaios... E o resto é argentino, né? Sim. Sanabria. O resto é argentino. Sanabria, Alejo, Mingo. Tô esquecendo de alguém, mas... E os uruguaios, Michel, Acevedo e Kik. São 6, né? Tinha esquecido de Kik. 6. Que então, é Uruguai também. Eu acho que a gente poderia explorar mais o mercado equatoriano, que inclusive tem uma safra boa, tem jogadores de força, o meio de campo é muito forte. Foi de lá que veio o zagueiro do PSG, não tô falando que vai achar outro zagueiro. Assim, que veio o volante Caicedo. Chelsea, o Caicedo, exato. Então, assim, Colômbia, pontas rápidos, de força. Na Colômbia você tem muito esses John Arias veio de lá, né? Então, assim, e olha que ele é tão alto, mas é muito forte, né?
fica só em Argentina, parece que se passou naquele sub-20 da Argentina, passou aqui no sub-20 da Argentina. Acho que tem outros mercados. Roman Gomes, que a gente esqueceu, a galera lembrou aqui. Roman Gomes, outro argentino. Acho que tem outros mercados. O Ale até fala, porque não explora o mercado africano. Já chegaram lá antes da gente, tá? Chegaram lá antes da gente já, e quando eu falo chegaram lá, é a Europa. A Europa entendeu antes que o continente africano tem grandes jogadores. Mas, claro, de fato, outro continente. Mas aqui, próximo da gente, não precisa, sei lá, acho que outro passo pode ser lá. Acho que aqui na América do Sul tem outros locais que a gente pode explorar mais esse mercado do Esporte Clube Bahia.